Dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 23 de janeiro de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem nos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite da tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. E apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor diz aqui em Gênesis 44, a taça de José na bagagem de Benjamim. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme a ordem de José. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa tua santa palavra, no momento de João 3,30, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu, a missionária Nadir Albano, não fale nada que eu quero, somente aquilo que vai falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Né? Aí diz assim que José, é a taça de José na bagagem de Benjamim. Assim, né? Aí, e aí, né? A gente vê que depois colocou a minha taça e a taça de prata na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme a ordem de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos e ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse aos administradores de sua casa: vá atrás daqueles homens. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que a missionária Nadir diminua, que o Senhor cresça e apareça, que o Pai e o Filho estão de Deus sempre apareça, porque o objetivo é o Senhor ser glorificado, o Senhor ser exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Né? Então a gente vê, né, que José, ele traça um plano, né? E diz assim que a taça de José na bagagem de Benjamim. José deu a seguinte ordem ao administrador da sua casa: enche as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um, né, na boca da sua bagagem. Depois coloque a minha taça, tá, de prata na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou, então, né, ele fez toda essa situação, né? E aí, no quarto, ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens e quando alcançar, diga-lhes porque retribuir o bem com o mal. Não é esta taça que meu senhor usa para beber, para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldição. Então, né, José ali, ele arquiteta um plano, né? Então, eles estão totalmente inocentes do que está acontecendo, do mesmo jeito que José estava inocente, né? Quando eles tentaram matar José, né? E depois o venderam, tá? Então a gente vê que a maldade deles ali, eles estavam passando bem dizer, por aquilo que José havia passado, tá bom? E aí a gente vê que adivinhações, por quê? Porque José, né, como ele estava no Egito, ele estava com aquela cultura, o povo do Egito tinha muito ocultismo, você lembra ali na época do mago, para desvendar o sonho de José? Ninguém conseguia, né, porque eles tinham artes mágicas ali, né, tipo adivinhações. Quando ele os alcançou, repetiu-lhe essas palavras, mas eles lhe responderam: por que o meu senhor diz isto? Longe de os seus servos fazer tal coisa, né? Mas como assim, né? Por que está falando isso? Longe da gente fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ele, com ela morrerá e nós, os demais, seremos escravos do seu senhor. Então, eles tinham certeza da inocência deles, né? Porque eles não tinham feito isso, tá? Então, quando eles falam isso, eles tinham certeza da inocência. Como eles estavam
inocentes, né? Eles estavam inocentes. Estavam inocentes. Aí, estavam inocentes igual José, né? Quando o venderam, quiseram matar. E aí, eles falam assim, como roubaríamos a prata, o ouro da casa do seu senhor? Se algum de seus servos for encontrado com ele, morrerá, e nós demais seremos escravos do seu senhor. E disse ele, concordo. Concordo somente, quem foi encontrado com ela será meu escravo, e os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem, abriu, o administrador começou então a busca desde a bagagem do mais velho até o mais novo. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Olha isso. Diante disso, eles rasgaram suas vestes, em seguida rasgaram suas vestes, todos puseram carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá, então eles lhe lançaram no chão perante ele. José lhe perguntou, o que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Então, eles, né? Tipo, como posso dizer? José ali adivinhar, tipo, nas artes mágicas ali do Egito, né? Então, eles não imaginavam que ia acontecer aquela situação totalmente desagradável de saírem como ladrão do Egito, né? Eles se julgavam honestos. E José lhe perguntou, o que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá, por que diremos a meu senhor que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência, né? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos, agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado a taça, né? Então, eles estavam ali inocentes, mas ao mesmo tempo, né? Sabiam, né, da culpa de José. Disse, porém, José, longe de mim fazer tal coisa, somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo, e os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo, por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra, não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó, né? Então eles conseguiam reconhecer, né, o poder de José. Quem era José, né? Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão, e nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçudo nasceu em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito, né? Então, assim, eles fazem um resumo da história, né? Contando ali para José o resumo da história. Então, igreja, então disseste a teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem ver. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria, né? Então eles relatam o que né, que acontecer com José. Todavia, dizeste a teus servos que se o nosso caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu pai, o meu pai, contamos-lhe o que o Senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos, só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Então é toda uma história, todo um enredo, né? Então eles vão contando, que eles tiveram que falar com seu pai, né? Teu servo, meu pai, nos disse, então vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Agora estão sendo verdadeiros.
um deles se foi, e eu disse, com certeza foi despedaçado, e hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem estes de mim, algum mal acontecerá, a tristeza que me causarão ficarão com que os meus cabelos brancos desçam a sepultura, né? Então, assim, deixou bem claro, né? A tristeza, né? Tristeza que me causarão. Então, eles estão relatando ali, né? O que Jacó havia dito, tá? E ele falou isso no 42, versículo 38, tá? E ele repete aqui no 44, 29. E no 44, versículo 29, eles relatam a história. Então, igreja, a gente vê um misto de sentimentos, de dor, de sofrimento, né? E no 30. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem levar um jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá, e teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza, né? Então, é algo bem duro ali o que eles passaram, né? Então, a dor, o sofrimento, a perseguição, um misto de emoção, tudo junto. E não tem muito o que dizer, né? Olha só que coisa. Perceber que o jovem não está conosco, morrerá teus servos e farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo, se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da vida, né? Olha só que coisa, igreja. Olha só. Além disso, teu servo garantiu a segurança dos jovens do seu pai, dizendo, se eu não lhe trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permita que ele volte a seus irmãos. E volte com seus irmãos. Então, igreja, olha que coisa, né? Que misto de sentimento, que história, né? A gente vê aqui, né? Ele se dando no lugar do seu irmão. Por quê? O que acontece, né? Porque Judá, ele lembra, né? Da história ali, de tudo que eles fizeram com José. E Judá interveio na história de José. E Judá aqui está intervindo também na história de Benjamim, né? Que coisa linda, né? E então a gente vê, como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreveria sobre o meu pai, né? Então ele deixa bem claro, né? Arabanda Sudecomanai, né? Que o pai dele não ia aguentar, porque já tinha perdido quem? José, né? Que era o filho do grande amor da vida dele. Depois, Benjamim também, que é da mesma mãe, né? O irmão, tanto de pai e de mãe, né? De José. Então, Jacó e Raquel. Então, era algo difícil, igreja. A gente vê, né? Que os irmãos dele ficaram tão pasmados, foi muitos sentimentos, né? Então, assim, é coisa terrível. Porque, como assim eu não peguei, eu não fiz nada? Como assim estou sendo acusado? Pasme. Nossa, né? Então, e José e Jacó era pegado, né? Israel era pegado com Benjamim. Pensa depois que José morreu, como é que ele não ficou? O medo, né? A angústia. Ele fala que ele vai morrer. Então, a igreja, a gente vê que essa história aqui, né? Trouxe coisas assim, reminências do passado, situações, sentimentos que precisam ser resolvidos, né? E na minha, na sua vida não é diferente. Quantos sentimentos a gente precisa resolver? Eu não falo nem por mim, eu tenho muitos, né? Mas, e vocês também têm. Quem de nós não tem sentimentos, né? Situações na nossa vida a resolver, né? Muitas vezes a gente fica procrastinando, fazendo mal pra gente mesmo, né? Tem coisa que precisa ser falada, né? E José estava aqui, fez toda uma situação, toda uma artimanha até chegar ali naquilo que ele quer fazer, bem? Acho que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter um dia abençoado, que vocês venham ter uma quarta-feira abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Deus abençoe, que a palavra possa falar melhor aos vossos corações, tá bom? Toda essa situação é porque José, né, quer se revelar a seus irmãos, né?
Então, foi uma maneira que ele achou de oprimi-los também, né? Por tudo que eles fizeram. Deus abençoe, fica na paz.